pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada! O assunto é sério, categorias de base. Eu vou trazer aqui um raio-x sobre, na verdade dois, tá? Sobre dois jogadores, o Gabriel Barros e o Campanharo. E esses dois nomes estabelecem exatamente o que é o limite, o que é o teto da categoria de base do Internacional hoje. É o reflexo do que é a base nos últimos 3 anos, ou do que foi nos últimos 3 anos. O presidente Alessandro Barcelos precisa atacar com força as categorias de base e fazer mudanças radicais. Parece que já está fazendo, mas não adianta trocar do 6 para o 12. A mudança precisa ser completa. E a receita, ela não é tão difícil assim. Tudo a partir de agora, neste conteúdo que tem a força de um novo parceiro aqui do canal do Vaguinha, Grupo Amsterland, do oeste do Rio Grande do Sul, da fronteira com o Uruguai, esse grupo que tem hotéis, que tem parrilla, que tem a possibilidade de você conhecer essa região, que tem desenvolvimento, processo de desenvolvimento contínuo, graças a também a ajuda do Grupo Amsterland. 20 anos de tradição em Santana do Livramento tem como seu principal objetivo fortalecer o desenvolvimento econômico ou socioeconômico da região oeste do Rio Grande do Sul, fronteira, né? E norte do Uruguai, na fronteira com o Uruguai. Aos poucos eu vou apresentando as empresas do grupo para vocês aqui, tá? Ao longo dos meus conteúdos vou apresentar para vocês um complexo termal da Amsterland, de águas quentinhas, águas termais, que eu mesmo vou ir lá conhecer em fevereiro. Tem também possibilidade de você investir lá dentro, eu vou explicar para você. Enfim, você vai para a fronteira e vai ter de tudo: hospedagem, alimentação e diversão. Grupo Amsterland, muito obrigado pela parceria e pela confiança. Vamos lá! O Inter contratou o Gabriel Barros no dia 11 de abril de 2023. Jogador de 21 anos de idade do Ituano. Aí vocês vão me fazer uma pergunta: não tinha ninguém melhor na base? E eu vou responder para vocês: infelizmente não. Mas por que não, Vaguinha? Por que não testaram? Bom, porque naquele momento a comissão técnica do grupo profissional fez a avaliação junto com os diretores, e tem bastante lá dentro, de que, olha, não tem ninguém para ser reserva hoje nesta função, precisamos contratar o Gabriel Barros. E foi uma novela que se arrastou mais de mês para contratar o Gabriel Barros. Gabriel Barros do Ituano. Esse jogador que a gente está vendo, que com todo respeito, ele pode ter sucesso fora do Inter, mas ele não tem a mínima condição de vestir essa camisa aqui. Mas o problema que está por trás dessa contratação, ele é ainda maior. Porque é o limite da categoria de base do Internacional. Esse é o limite. É uma posição onde o Inter foi formador, formou, né, do meio para frente o Inter formou Daniel Carvalho, Nilmar, nossa, tanta gente, Rafael Sobes, Leandro, Damião. Eu vou esquecer aqui de jogadores que o Internacional formou, né, do meio para frente nos últimos 20 anos. E que faz tempo que não forma. Fred, né, para falar especificamente da função, que foi pro futebol da Inglaterra, e, enfim, tá lá na Turquia hoje. Esse é o limite. Não tem ninguém na base melhor que o Gabriel Barros. E não tem ninguém melhor que o Campanharo, jogador que o Internacional contratou em 2 de abril, um pouquinho antes de 2023. Referendado pela, então, comissão técnica comandada pelo Mano Menezes. Eu não quero aqui condenar o Mano, mas o Mano olhou, com a ajuda das pessoas que estão lá, que fazem a transição do processo base profissional. Eu preciso de um segundo volante aqui, um cara para dar uma conta. Tem aí na base? Ah, tem o Matheus Dias aqui, mas o Matheus Dias só foi lançado depois, né? Acho que é muito novinho ainda. Traz o Campanharo.
Isso é o reflexo da categoria de base do Internacional nos últimos anos. Mas por que isso aconteceu? E por que o presidente precisa atacar? Primeiro, a justificativa oficial. O presidente me disse isso no domingo. A gente precisou mudar os processos, a gente precisou fazer algumas adaptações, trabalhar inclusive com a questão de força dos jogadores, e esse é um processo demorado que vai render frutos lá na frente. Eu acho muito tempo. 3 anos para um trabalho do senhor Gustavo Grossi não dá absolutamente nenhum fruto. Eu acho. Mas talvez haja uma explicação teórica nos livros que diga o seguinte: não, para te ter retorno em categoria de base destroçada, tu vai ter 6 anos de retorno. Bom, aí tu deixa o Gustavo Grossi mais 3 anos aí. Eu não faria isso. Eu demitiria o Gustavo Grossi, traria um profissional, que parece que é o que o Inter vai fazer, né, que é o Jorge Andrade, que está vindo do Sport Recife, para dar uma organizada na casa. E o Inter tem que fazer uma coisa que fez ao longo dos últimos anos, e que parou de fazer, e que deu certo. E inclusive o presidente admite isso. O Inter precisa, se está difícil o processo de formação do jogador lá de baixo, dos 12, 13, 14, 15, 16, até chegar ao júnior e depois subir aos profissionais, desta formação, porque houve erro em algum momento do processo, o Inter tem que buscar jogador de 16, 17, 18 anos que estão prontos e oferecer um projeto para que eles venham para cá, passar por um processo de lapidação e depois servir o profissional. Ou vocês acham que o Fred, que eu citei há pouco aqui, esteve desde os 10 anos de idade no Inter? Não! Ele estava lá na base do Atlético Mineiro. Havia um trabalho aqui no Inter que chegou lá e disse assim: como é que tá lá o jogador? Esse cara é bom de bola, hein? Como é que tá o contrato dele aí no Atlético Mineiro? Os outros clubes fazem com a gente, vem aqui e tira um jogador daqui. Como é que ele tá? Tá terminando o contrato? Beleza. Quantos anos ele tem? 19. Traz ele. Vai jogar 1 ano no Júnior, depois ele vai servir ao profissional. Leandro Damião foi assim. Prospecção de jogador. Outros casos de jogadores que chegaram aqui com 19 e 20 anos, que passaram, na época até pelo Inter B, que não existe mais, tá? Eu já estou achando que um projeto de Inter B é mais barato que um projeto de categoria de base que está afundada, que está lá no que naufragou. Mas enfim, eu não quero discutir isso agora. Traz o cara, bota para ele jogar. É talentoso? Faz esse investimento. E não perde esse tipo de jogador. O presidente Alessandro Barcelos precisa atacar forte nas categorias de base. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.